Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Prazer imenso ter você conosco. Aqui você ouve histórias de fé, inspiração e esperança. No mundo tão conturbado em que vivemos, ouvir histórias como você vai ouvir nesse dia, certamente servirá de encorajamento tanto para você, quanto para os seus amigos, se você assim compartilhar. Então, eu sou Samuel Silva, eu sou pastor de missões aqui da Igreja Batista do Povo e me permita dar uma descrição segundo aqui da minha pessoa, segundo as orientações da Gláucia, que será nossa entrevistada hoje. Estou usando uma camisa polo preta. Estamos localizados aqui na Domingos de Moraes, em São Paulo, Vila Mariana. E é isso, são todos muito bem-vindos. Estamos também ao vivo no Instagram. Você pode também nos acompanhar e nos seguir por lá. Deus abençoe. E temos aqui o privilégio de ouvirmos hoje aqui a Gláucia, que é uma psicóloga que é cega, mas que tem uma percepção de mundo certamente de maneira diferenciada da nossa. Gláucia, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua família, sobre a sua formação. Por favor. Bom dia, queridos. Que alegria poder compartilhar a minha história. Eu sou a Gláucia Ueta, sou psicóloga, sou cega desde que nasci, sou casada, tenho 2 filhas, um netinho, chegando mais uma netinha, presentes preciosos de Deus para nós. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos castanhos cacheados, olhos azuis. Eu estou usando uma calça creme, uma blusa verde com creme. Faço essa audiodescrição em respeito, em consideração aos meus amigos, queridos, deficientes visuais que podem estar assistindo essa entrevista. E vai ser uma alegria dividir aqui um pouquinho da minha história com vocês. Legal, maravilha, tá toda combinando, hein, Gláucia? Toda combinando. Gláucia, eu fiquei muito impactado quando eu li a matéria em 2015. Inclusive, eu fiz um post. Como eu trabalho com a temática da compreensão da cidade, as relações dentro da cidade. Uhum. E quando eu li aquela matéria em 2015 sobre os cegos de São Paulo e as pessoas que têm deficiência visual e como eles como eles se relacionam com a cidade, com o bairro, com as pessoas, eu sinceramente fiquei muito impactado. É tanto que eu já guardo essa revista há 10 anos. Eu tenho ela impressa, eu guardo essa revista há 10 anos. Sim. E eu queria, primeiro, obrigado por atender aqui o meu convite. A ideia do nosso bate-papo aqui é realmente trazer histórias que nos inspirem, que nos encorajem, histórias que inspiram a gente a prosseguir. De repente tem muita gente desanimada nesse final de ano, dezembro, as coisas não aconteceram, não é? Então histórias como a sua, certamente, da sua família, irão nos encorajar muito. Então você nasceu cega, como foram os seus primeiros anos e quais desafios emocionais e familiares que você enfrentou na sua infância, Gláucia? Para descrever um pouquinho dos meus desafios emocionais e familiares na minha infância, eu entendo que é necessário dar um contexto aqui, né? Da configuração da minha família, da família em que eu nasci. Ok. Né? Então, meus pais se casaram bem jovens, por volta dos 18 anos. Era um casal assim que lutava muito, trabalhava muito, com condições e recursos financeiros bem reduzidos, mas extremamente dedicados, né, ao trabalho. Minha mãe com uma marca muito especial, porque ela nasceu numa família cristã, então ela tinha já desde jovem, desde
adolescente, um relacionamento muito constante, disciplinado, de oração, de vida de oração, de meditação. Uma mulher já muito jovem, mas que carregava a marca de uma mulher de fé. Ela logo no início, aos 19 anos, ela já ganhou a primeira filha, minha irmã mais velha. Vieram então as duas primeiras filhas, minhas irmãs mais velhas, elas nasceram sem nenhum comprometimento visual, e meus pais não apresentavam, nem na família de origem deles, não se tinha um histórico de algum comprometimento, alguma doença que comprometesse a visão. Então, nasceram minhas duas irmãs mais velhas com uma condição visual saudável, e quando a minha mãe engravidou pela terceira vez, chegou meu irmão com uma surpresa, né? Porque quando meu irmão nasceu, ele foi diagnosticado com glaucoma congênito e um prejuízo visual muito grande. E o seu irmão era o terceiro filho? Era o terceiro filho, exato. Então, assim, essa notícia, ela causou um impacto emocional muito grande, né? Tanto nos meus pais como na família de modo geral, né? O glaucoma congênito na época era uma doença pouco conhecida e considerando o cenário em termos de Brasil, não se tinha muita informação, muita especialização sobre o quadro. Então não tinha tratamento, na verdade, específico? O tratamento era um tratamento específico, com um custo alto e limitado. Né? Então, esse foi o primeiro desafio dos meus pais, né? E nesse sentido, assim, a gente já pode perceber, assim, a intervenção mesmo e o cuidado que Deus teve com eles, porque corações foram abertos, médicos se dispuseram a ajudar. Para resumir, né, porque são muitos detalhes, mas para resumir, a mamãe e o papai conseguiram que o meu irmão pudesse passar por sucessivas várias cirurgias que eram necessárias para uma tentativa de preservação da visão nos Estados Unidos. Com a ajuda de médicos que se voluntariaram e fizeram as conexões necessárias. E a mamãe passou então um período lá com o meu irmão para que ele passasse. Foram várias cirurgias numa mesma semana. A mamãe, ela não falava inglês. A mamãe, como cresceu numa família também com condições financeiras limitadas, mamãe completou o ensino fundamental 1, então ela não tinha noção nenhuma do inglês. E então esse foi um contexto, assim, de uma turbulência muito importante para a minha família. Quando a mamãe, passado um pouquinho, né, ela volta, e passado ali um período, ela engravida novamente. E aí os médicos, ao saberem que ela estava grávida, decidiram então ter uma conversa esclarecedora, contando, né, sobre a questão do risco que esse bebê poderia ter. Então a orientação foi, olha, glaucoma congênito é uma doença hereditária e nós não temos a garantia de que o próximo bebê vai nascer saudável, né? Em relação à visão. Então, cabe aqui uma orientação com a possibilidade de um aborto. E nesse cenário... Então, um aborto, nesse caso, foi quase que sugestivo por parte dos médicos? Sim. Com essa notícia, a gente teve ali, né, duas reações diferentes, porque
a maturidade e o grau de desenvolvimento de fé era muito diferente entre o meu pai e a minha mãe. Ok. Né? Então, meu pai, ele tinha um relacionamento com Deus, mas não tão profundo quanto ela. E aí, ela respondeu ao médico que ela buscaria, né? Ela acreditava em Deus e ela ia buscar uma resposta, uma orientação de Deus sobre o que ela faria, né? Se ela seguiria ou não essa orientação. E nesse sentido, assim, meu pai, para ele, né? Ele olhou de uma maneira mais racional. Sim. Ele entendeu que, olha, não vamos correr um risco aqui, né? Talvez o melhor caminho aí seja realmente o aborto. Então, ali começou Uma tensão. Uma tensão, Sim. exato. E sim, a mamãe teve lá o tempo dela de conversa com Deus e ela decidiu seguir. Ela falou, olha, minha decisão é seguir com a gravidez porque eu entendi que Deus tem um plano na vida dessa criança e que a gente precisa confiar em Deus e eu vou seguir com essa gravidez. Eu acredito que nesse momento, hoje eu sou mãe, então eu fico pensando assim, é muito provável que a minha mãe, ela deve ter construído ali a expectativa de que, olha, vai correr tudo bem, essa criança vai nascer bem, Sim. né? Por causa da fé. Por causa da fé, né? E ela seguiu com esta fé. Mas, infelizmente, o que aconteceu não foi isso. Eu nasci com um quadro de glaucoma congênito também, bem mais grave que o meu irmão. A hipótese médica era que realmente eu não enxergava. Durante muitos anos, os médicos ainda na minha infância, né, os médicos seguiram tentando investigar se eu tinha algum tipo de percepção visual, por mais reduzida que fosse. Mas a conclusão é que realmente eu não enxergava nada, eu não tenho nenhuma memória visual, né? Então nasceu cega, Sim, cega de nascença. Sim. Me deixa voltar um pouquinho, não esqueça a sua linha de pensamento, seu raciocínio. Mas o fato de você estar aqui hoje, viva, como um testemunho vivo e real da graça de Deus, do amor de Deus, como uma profissional qualificada, e diante de uma sugestão, não é, médica de um possível aborto e de uma tensão causada, obviamente que a sua mãe, quando disse que ia orar, a oração certamente já era a certeza da resposta. Ela já tinha, que ela jamais iria abortar você, por causa dos princípios e do compromisso dela com a vida, da aliança dela com Deus. Então, na verdade, foi esse comportamento, essa atitude de perseverança, de fé, de um relacionamento profundo com Deus, e a postura que a sua mãe tomou e o estilo de vida que ela viveu com Deus, que é a razão maior pela qual você está aqui hoje. Sim, eu costumo dizer que a minha mãe foi o maior instrumento de Deus na minha vida. Né? Realmente foi o posicionamento firme dela, de constante busca mesmo no relacionamento com Deus, e de prática, né? Porque muitas vezes nós conhecemos Deus, mas nós não praticamos, né? Esse relacionamento de intimidade. E a minha mãe, ela foi em todo o tempo, né? Foi isso que determinou ela seguir com a gravidez e seguir ao longo de toda a minha vida, sempre nesse posicionamento de fé e de perseverança. Muito bom. Tem uma outra questão. Agora, você nasceu, disse que não teve nenhum histórico, embora a investigação médica para ver se você conseguia ou tinha o mínimo de visão possível. Mas o pós-nascimento, a sua mãe quis, aceitou, conduziu, né? Você nasceu, graças a Deus está aqui. E como foi você lidar com isso? Você, depois que você teve consciência de tudo isso, você
você se viu como uma pessoa que afetou a vivência, a convivência familiar? Quais foram as tensões que continuaram, as problemáticas que de repente foram causadas dentro do ambiente familiar? Isso afetou de alguma maneira a sua relação com seu pai ou não? Como é que foi? Fala pra gente, por favor. Olha, realmente eu cresci num contexto de muita tensão familiar, né? Porque assim, a minha mãe, apesar de ela não esperar que eu nascesse com essa condição, ela seguiu adiante com fé, com perseverança, como eu disse, buscando as melhores possibilidades, né? Então, assim, dentro da fé dela, ela seguiu na expectativa de que um milagre poderia acontecer, né? E ela buscou isso, pessoas, diferentes missionários, diferentes pastores que orassem, ela seguiu nesse propósito. Mas o meu pai, infelizmente, ele emocionalmente foi muito difícil para ele, foi muito angustiante, né? Ele entrou num processo de sofrimento porque não era só, né, eu com essa condição, né? Havia também a situação do meu irmão. Então, assim, o meu pai sempre foi uma pessoa muito comprometida com o trabalho, né? E eu acho que gerou nele ali, né, uma preocupação em trabalhar o suficiente, porque existiam desafios, necessidades a serem atendidas. E ele realmente entrou em muito sofrimento, num sofrimento profundo, a ponto de ele ter assim um desejo de desistir da vida, né? Mesmo? E nós presenciávamos como família essas crises, né, de angústia, de tristeza, de dor. Então, assim, desde muito cedo eu vivi esse cenário, né, turbulento emocionalmente. Então, ao mesmo tempo que a mamãe procurava ali dar o suporte que meu pai precisava para lidar com aquele momento de dor, ela também buscava assim, recursos para me ajudar a lidar com aquilo, né? Porque eu era uma criança que não estava vendo o que estava acontecendo, mas estava sentindo a tensão, né? E eu me desesperava junto, né? Eu me desesperava junto, eu sofria junto, eu entendia que tinha algo né, muito grave ali e que estava relacionado com o fato de eu não enxergar, embora eu, como criança, ainda não conseguisse entender, né? Afinal, o que é enxergar? Porque eu só não enxergava, então eu não tinha noção do que era, o que era isso que estava faltando. Mas estava faltando a mensagem de que faltava alguma coisa para mim e que isso causava sofrimento no meu entorno. Essa mensagem era muito clara. Tá, né? Então a sua deficiência, vamos usar esse termo aqui, visual, no fundo, era um ponto, era uma situação que causava muita tensão, porque o seu pai, ele chegou a uma situação psicoemocional agravante. Sim, e a sua eu diria mãe... hoje como profissional, pastor, que ele teve uma depressão profunda. Uma depressão profunda. Né? Hoje, analisando, assim, eu tenho claro para mim que meu pai entrou num quadro de depressão profunda. Apesar de ele nunca ter, isso é muito interessante, porque apesar da depressão, ele nunca deixou de trabalhar, ele nunca deixou de ser a figura de que fazia a provisão da casa. Ah, que legal. Sim. Que legal. Isso é bom porque às vezes na vida a sua mãe sempre esteve aí batalhando na linha de frente, preocupada com você, mas ao mesmo tempo o seu pai também, não é? Sim. Apesar. Sim. E às vezes, Glaucia, a gente não compreende o mundo do outro e o seu pai de repente não soube lidar com a situação, não é? Emocional, da aceitação. Sim. Mas dá para ver toda quão guerreiro ele foi, pelo fato de não se omitir das suas responsabilidades como provedor da casa. Em momento nenhum. Não é? Então isso é muito louvável, né? E um ponto assim importante é que o meu sentimento em relação ali nesse contexto, assim,
eu comecei a ter um sentimento de culpa, né? Por me sentir responsável por aquele sofrimento, e eu buscava como aprovar, como ser aprovada, como diminuir esse sofrimento, né, do meu pai. Então, assim, eu não tinha vamos dizer assim, um sentimento de distanciamento. Não, o meu sentimento era, eu preciso fazer algo por isso, eu preciso, né, assim... Você não se entregou também à situação, mas buscou uma solução, é isso que você quer dizer? Eu quero dizer que a condição de dor do meu pai não causou em mim nenhum tipo de revolta ou de ressentimento em relação a ele, por entender que a minha condição visual era um problema. Entendi. Né? Mas o impacto disso era como é que eu posso, né, trazer alívio para esse sofrimento. Entendi. Né? Muito legal. Esse ponto está bem dentro já da nossa temática, que é o mundo que ela enxerga. Apesar de você não enxergar, mas você sentia, você percebia, você escutava. Não é? Uma outra coisa muito interessante apesar de não ter essa percepção visual, mas você tinha os sentimentos e esses sentimentos não foram sentimentos tóxicos. Apesar de você saber que o seu pai sofria, não é? Por ver você naquela condição. Sim. E como você lidou com isso? Quais foram os caminhos que você buscou? Quais foram as soluções, as percepções, não é? Que você de repente se esforçou para tentar amenizar esse sofrimento, mesmo, tá, que você não se permitiu ser adoecida ou amargar, não é? Ou se revoltar contra essa situação. Sim. Quais foram os caminhos que você buscou, Gláucia? Então, na verdade, eu caminhei por trilhas, né, que a minha mãe abriu, né? Eu digo que a minha mãe, assim... Sua mãe é desbravadora mesmo, hein? Desbravadora. Como que é o nome dela? Elizabeth. Dona Elizabeth, nome de rainha forte. Nome de rainha. 90 aninhos. 90 aninhos. Minha joia preciosa. Ela nesses momentos de crise do meu pai, nesses episódios, como eu estava dizendo aqui, ela tanto buscava apoiá-lo, como ela também me acolhia, né? E me acolhia apontando uma direção, né? Então ela tentava me tirar daquele ambiente, daquele cenário, né? E ela me dizia: filha, olha, Deus, Ele cuida de nós, então assim, vai lá, conversa com Ele. Ele vai nos ajudar nessa situação. Você pode dizer para Ele tudo que você sente, tudo que você precisa. Busque, né? Assim, ela me orientava a buscar em Deus uma terapeuta aí, né? Para me ensinar a regular a minha emoção ali, que ficava muito intensificada, como eu disse, eu, né, ficava assim, realmente desesperada, angustiada, eu chorava junto, eu sofria muito junto. Então ela, muito cedo, ela foi abrindo essa trilha, ela foi me apontando esse caminho. Muito legal. E aí eu comecei realmente, muito cedo, comecei a buscar essa vida de relacionamento com Deus, de dividir com Ele como eu estava me sentindo, de dividir o que eu necessitava. E isso foi crescendo, né? E aí eu fui, na medida que eu fui amadurecendo, né? Mesmo na adolescência, eu fui buscando estreitar sempre esse relacionamento mais pessoal, de conversa mesmo, de intimidade com Deus. De dialogar mesmo, de dialogar, abrir o coração. Exato. Muito bom, muito bom. Então a sua mãe foi a pessoa que fez essa conexão. Sim, foi ela que apontou o caminho para mim. Muito legal. Sim. Então isso teve um fim muito terapêutico, não é? Sim, dessa relação profunda com o Deus Criador. E a sua mãe apontar para tudo isso. Eu li uma frase no livro do Daniel Goleman. Hoje a ciência, obviamente, que tem muito mais informações sobre isso.
Mas o Goleman, ele publicou o livro dele em 1970, que é o Inteligência Emocional. Sim. E tem uma frase que ele diz, né? Que a oração ou a prece, ela tem esse fim terapêutico. Sim. Então, sim. Deus para você foi esse pai, essa escuta empática, sim, não é? Sim. Aquele que te escutou, que te ouviu. Exato, que me acolheu. Que te acolheu. E como foi importante a sua mãe apresentar Deus para você dessa maneira. Sim, sim, não é? sim. Maravilhoso. Que bom. E como foi a sua vivência na escola? Você enfrentou escola, na faculdade, ao longo dos seus estudos, os preconceitos? Como que é? Como que foi? Até hoje você enfrenta algum tipo de hostilidade por ser cega? E como você lidou, né? Com tudo isso? Olha, a gente... É importante, né, contextualizar, porque hoje a gente tem um cenário muito diferente socialmente, né? Hoje se fala em inclusão, se fala, né, em relação à diversidade, há todo um discurso que aponta, né, para que a sociedade aprenda a lidar com aquilo que é diferente. Sim. Mas assim, há mais de 50 anos, né, que eu já passei dos 50, há mais de 50 anos atrás, isso não funcionava dessa forma, Sim. né? Então, assim, falar sobre a cegueira, lidar com uma pessoa cega, as pessoas não tinham, né, essa atenção, esse preparo. E, na verdade, consequentemente, as crianças, né, se a família não tem, a família não ensina. E, então, as crianças não tinham também, né? E eu fui estudar numa escola, o meu ensino fundamental 1 e 2 foi numa escola estadual, que tinha uma sala de apoio para alfabetização em braille, mas eu passava a maior parte do tempo numa sala com os alunos que enxergavam, né? Então, assim, acho que duas coisas, né, marcaram em relação a essa questão. Uma é essa sensação que é a pessoa falar de você, né, sem incluir você. Então, era aquilo que eu ouvia as crianças falando de mim, olha, ela assim, assim, mas as pessoas as crianças não se aproximavam. Entendi. Né? Era como se assim, uma coisa... Você estava lá, mas não estava. Mas assim, eu posso dizer, assim, passei por tudo isso, mas assim, era muito interessante observar também como sempre acontecia uma provisão ali superior, né, divina. Entendi. Então, assim, eu sempre acabava conseguindo fazer amizade com 1 ou 2 ou 3 crianças que me acolhiam, de famílias muito amorosas. Legal. E aí eu, né, tinha muitos amigos. Isso foi ao longo da vida, ao longo do ensino médio, da faculdade, né, sempre pessoas muito especiais foram colocadas, né, na minha caminhada, né? Pessoas que eu trago até hoje, né? Então ficaram aí relacionamentos sólidos, duradouros, não é? E você entende que isso foi uma provisão divina? Entendo como um cuidado, sim, com certeza. Porque eram pessoas que me acolhiam, que me davam suporte, que estavam comigo, né? E que me ajudavam, né? Encontrar essas pessoas, ter essas pessoas, isso foi, né, me servindo de acolhimento, de amparo, para eu lidar com o outro aspecto que era ainda a cobrança, né? Eu posso dizer que assim, quando eu era criança, existia uma cobrança em relação à minha mãe, né? No sentido de que, olha, um milagre precisa acontecer e você como mãe precisa buscar isso, né? Então essa mensagem de que eu precisava enxergar, ela foi muito marcada, né? E quando eu me tornei adolescente,
essa cobrança, ela passou a ser direcionada para mim. Olha, hoje você é responsável pelo seu relacionamento com Deus, pelo desenvolvimento da sua fé. Sim. E um milagre precisa acontecer na sua vida. Ok. Né? E Então, você recebeu isso bem? Como é que foi? então, isso causou muito conflito, Sim. né? Porque, assim, a minha identidade, o meu senso de valor, ele estava, de alguma forma, atrelado e vinculado a essa mensagem de que eu precisava, em algum momento, receber um milagre e enxergar para eu ser aceita, para eu alcançar, né, um propósito. E, na verdade, então isso foi, de alguma forma, prejudicando a construção da minha identidade, foi perturbando, né, assim... Todos esses ruídos foram, de alguma forma, perturbando você. Perturbando a formação da minha autoestima, que também ficava, né, atrelada a essa mensagem. Então, assim, a minha adolescência, ela foi marcada por esses conflitos, né? Olha, tá tudo bem, eu tenho, né, seguido a minha vida, eu tenho conseguido lidar com as situações, mas é como se alguma coisa ainda precisasse acontecer. Então, eu fui uma criança, assim, que, apesar de toda a tensão familiar, eu fui uma criança, assim, que vivi buscando ter experiências como as outras crianças. Sim. Eu andava de bicicleta. Você andava de bicicleta? Andava. Andava de bicicleta, eu desenhava, eu queria desenhar, eu queria pintar, né? Eu queria fazer tudo que uma criança da minha idade pudesse fazer. E nesse sentido, os meus pais, assim, tanto meu pai como minha mãe sempre me apoiaram, né? Então tinha uma situação assim interessante. Glaucia, então de alguma maneira, de alguma forma, você foi uma pessoa que, apesar da sua limitação visual, sim, sim, você sempre esteve muito à frente, ou seja, se desafiando, tentando fazer coisas que não era normal para uma pessoa cega fazer. Não era esperado. Não era esperado. Não era esperado. Sim. Então, assim, é muito interessante. Você olha só, andar de bicicleta, desenhar, não é? Eu tive o episódio do skate, né? Meu irmão andava de skate, eu queria experimentar andar de skate. Então, assim, eu ia lá, apoiada na parede, mas eu ia. Andava, sentia. Então, assim, e você disse que tiveram vários ruídos ao longo, né? Barulhos, ruídos que te perturbavam. Sim. E houve algum momento, por exemplo, em que teve uma intervenção realmente divina e que você compreendeu a sua identidade, o seu propósito de vida em Deus? Se sim, quando e como é que foi esta experiência para que os nossos ouvintes tenham acesso a esse testemunho, a essa informação? Como é que foi essa experiência? Então, para lidar com todos esses conflitos na adolescência e os questionamentos, né, em relação ao meu valor e toda a questão da construção da autoimagem corporal, né, eu segui buscando no meu relacionamento com Deus uma resposta, né? O que estava de errado? O que eu estava fazendo de errado e por que esse milagre não acontecia? Né? Porque eu passei a carregar essa responsabilidade, né, de que esse milagre acontecesse e que o sofrimento, né, que a minha família enfrentava pudesse ser ali aliviado. Então, essa busca, né, de no relacionamento com Deus para entender e para alcançar, né, entender o que estava de errado. Na verdade, eu pensava, tem alguma coisa errada, né, e eu preciso solucionar. E num desses momentos mesmo de conversa íntima e pessoal com Deus, eu percebi, eu discerni, né, a voz de Deus na pessoa do Espírito Santo falando mesmo comigo, né, e ele me disse algo no sentido de que, olha, se você voltar a enxergar esse milagre, logo ele vai ser
deixado de lado, ele não vai mais ser lembrado. E eu escolhi fazer milagres todos os dias na sua vida. Ah, que maravilha. Né? E aí, assim, eu comecei, a partir dessa conversa com Deus, eu comecei a perceber mais claramente os pequenos milagres diários. Maravilha. Né? Que realmente aconteciam, né? Desde as pessoas que eu conhecia, desde de situações, por exemplo, do cuidado mesmo de Deus, né? Eu me lembro de uma situação que eu estava fazendo um curso para aprender a me locomover com a bengala na rua, né? E então chega uma etapa do curso que você realmente vai praticar aquilo sozinha. Sim. E para atravessar, aliás, era aqui na Vila Mariana, para atravessar as ruas, a pessoa deficiente visual, ela precisa pedir uma ajuda, né? E aí eu estava assim parada para atravessar uma rua bem movimentada, não me lembro qual era, mas era bem movimentada. E aí eu estava tentando perceber se chegava alguém ali que eu pudesse pedir ajuda. Sim. E aí encostou em mim uma pessoa oferecendo o braço e não disse nada. Mas eu entendi que ela estava, né, me oferecendo ajuda. E eu aceitei a ajuda, né, peguei no braço da pessoa. Quando eu comecei a seguir a pessoa, né, ela começou a me conduzir, eu percebi que ela estava assim, fazendo um zigue-zague, e observei um cheiro diferente, né, de álcool. E ali, naquele momento, assim, atravessamos a rua dessa forma. Sim. Mas era uma pessoa que estava alcoolizada, ofereceu ajuda, mas estava alcoolizada, né? Então, pequenos milagres, né? E tudo ficou bem, não houve nenhum acidente. Então, assim, pequenos milagres diários, né? Em pequenos momentos ali que você tem a experiência de ter a segurança de que você não está sozinho. Né? De que Deus está com você. Ah, que bom. É muito encorajador ouvir isso, no sentido de que talvez uma cura ela fosse realmente um milagre e aconteceria, mas cairia no esquecimento. Mas manter você dessa forma e sustentar, exalando essa vida, essa perseverança, não é? Porque é muito encorajador. Não somente isso, uma profissional qualificada que certamente tem abençoado a vida de muitas pessoas. E pode falar. E nesse momento, a partir desse momento, a crença de que, assim, aquela crença distorcida de que eu era um problema por não enxergar, essa crença começou a se desmontar. Ah, que legal. Né? E eu comecei a perceber que, assim, o meu valor, ele ia além da condição, né? E a minha identidade não estava ali alicerçada no fato de enxergar ou não enxergar, né? Então esse ruído começou a ser silenciado, né? E as minhas emoções começaram a ser organizadas, reguladas, né? Para que eu organizasse e chegasse a uma autoestima saudável, né? De que o meu valor, ok, eu estou livre, né? Eu sou aceita com a minha condição, né? E eu posso me aceitar com essa condição. Eu não tenho que buscar algo para, né? Eu não preciso buscar um milagre para que eu tenha, né? Ou possa me sentir alguém valiosa, né? Então o valor você realmente encontrou nesta relação com Deus. Sim, né? E descobrindo o seu propósito de vida. Sim. Como é que foi? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Você é psicóloga e fala, obviamente, muito sobre emoções restauradas. O que fez com que você virasse a chave definitivamente e entendesse o plano de Deus para a sua vida? A sequência, né, de como as coisas, a partir dessa conversa especial e profunda que eu tive com Deus e esse entendimento de que o meu valor não estava na condição de ser cega, e sim na pessoa que Deus me formou para ser, né, de forma única e especial.
as experiências que eu fui tendo a partir daí, então assim, a minha formação, né, descobrir a minha profissão, eu sempre tive assim muito um interesse muito grande por entender o funcionamento do cérebro. Eu já era apaixonada. Ah, é? Porque para mim, assim, o cérebro é o órgão mais incrível do nosso corpo, né? Eu sempre tive interesse em entender como o cérebro funcionava. Então, você gosta de desafios, hein? Eu cheguei a pensar, né? Eu cheguei a sonhar em fazer medicina. Depois eu entendi que não é por aqui. Né? E eu tinha uma outra característica, né? Eu sempre fui a pessoa a amiga, né? Que ouvia os problemas do outro, que estava sempre ali para acolher, tinha muita paciência com as pessoas nesse sentido. E então eu fui entendendo, né? E tudo isso foi assim, as experiências positivas, os entre aspas sucessos que eu fui alcançando, né? Então, eu estudei numa escola, como eu estava contando, eu estava saindo do ensino fundamental e ia entrar no ensino médio. E eu tinha uma preocupação muito grande, eu não sabia ainda que curso eu faria, mas eu tinha uma preocupação em ser aprovada no vestibular, porque eu acompanhei meus irmãos passando por isso, então assim, não, eu preciso estudar numa escola que me prepare para o vestibular, e foi mais um desafio, porque eu fui atrás de uma das escolas mais renomadas hoje, até hoje em São Paulo, Colégio Bandeirantes. Fui conversar com o diretor e de novo, eu digo, meus pais, eles nessas iniciativas minhas, com desafios, eles sempre me apoiavam. Você quer? Legal. Vai lá, tenta, né? Marquei, fui conversar com o diretor e ele me ouviu assim atentamente. Naquela época não tinha nada de inclusão, absolutamente não se falava nisso. E ele, muito carinhosamente, o seu Aguiar, ele me acolheu e disse, olha, eu nunca recebi uma aluna na sua condição, eu não sei como é isso, mas se você está disposta, eu também estou disposto, você vai me dizer como vai ser e nós vamos receber você. Então, e outra coisa que ele colocou, só que eu não vou mudar a estrutura da escola, você vai ter que se encaixar, né? Então eu tinha um vestibulinho, né? Eu precisava fazer um vestibulinho para entrar na escola, fiz essa prova, entrei na primeira turma ali de biológicas e fazia as provas oralmente, né? Algumas provas o professor escrevia, outras eram orais, enfim, concluí ali e entrei na faculdade de psicologia da PUC, né? É interessante ouvir a sua história, porque o que se percebe é que desde a infância, quando você pontuou sobre as questões emocionais, de não absorver a culpa, de não amargar, de não adoecer, mas sempre resiliente, buscando soluções. Sim. Agora esse desafio dessa escola, a Escola Bandeirantes, uma das mais importantes de São Paulo, não é? E chegar lá mais uma vez, ou seja, você que teve que se adaptar ao contexto da escola, porque obviamente que era um tempo diferente. E você sempre batendo nas portas e sempre fazendo história, não é? Fazendo história. E tudo isso é que foi, de alguma forma, né, me ajudando a organizar minhas emoções, né? Porque eu fui tendo ali experiências que tinham resultados positivos. Isso foi me trazendo segurança e a certeza de que eu tinha Deus como meu parceiro, Ele me guiava com sabedoria e Ele me aceitava na minha condição e eu podia me amar como eu era, né? E aí terminei a faculdade, conheci meu marido, eu saí da faculdade. Você conheceu na faculdade? Não, meu marido era primo de uma amiga que estudava comigo na faculdade. E ela que me apresentou. E aí terminei a faculdade, eu saí da faculdade, concluí a faculdade em 88, 89, abril de 89 eu já estava trabalhando, eu trabalhei
uma unidade de crianças carentes abandonadas da FEBEM, ali no Pacaembu, antiga Sampaio Viana. Trabalhei como psicóloga ali por alguns anos. E realmente, assim, mais uma experiência, né, de desafio, porque ninguém, né, eles não tinham nunca recebido um profissional que não enxergasse. Então, trabalhei com as famílias, com as crianças, com os funcionários. Aí, aos pouquinhos, eu comecei o consultório à noite. Vieram os desafios da maternidade, que também eu posso dizer que a maternidade foi algo assim que fortaleceu, né? Ao mesmo tempo me trouxe desafios, me fortaleceu muito, porque eu pude ter experiências ali, né, do cuidado de Deus. Então, eu fui uma mãe que, assim, eu quis cuidar mesmo das minhas filhas. Eu dava banho, eu brincava, eu trocava, né? Eu tive muita ajuda, sim, do meu marido, da minha mãe, mas, assim, eu fazia questão de fazer as coisas com a supervisão deles, né? Que legal. Até que eu aprendesse. Então eu fui essa mãe, eu brinquei, eu guardei brinquedo, eu passei roupa, eu cozinhei. E assim, eram desafios. Eu não vou dizer que eu fazia isso com tranquilidade. Era sempre esse cenário, é um desafio. Mas em tudo eu percebia que eu não estava sozinha. Que bom. Né? Que legal, que maravilha. Uma coisa interessante, eu quero voltar um pouquinho aqui. Você falou o que Jesus mudou em seu coração e na maneira como você se enxerga hoje. Então você falou da sua identidade definida na pessoa de Deus e como é importante, ou como foi importante desde o momento que a sua mãe fez essa conexão, que apresentou esse Deus que acolhe, que ama, que é empático, que escuta, né, que guia, que conduz. E que as portas onde você foi batendo, elas foram se abrindo. Os psicólogos, dependendo da linha que ele segue, não é? A linguagem corporal, ela é muito interessante para que você tenha uma percepção daquilo que a pessoa está dizendo ou querendo dizer, tá? Como que você, porque você falou que da escuta, das amizades profundas, embora poucas no ambiente escolar, mas de uma pessoa que sempre acolheu as demais, que sempre foi empática, né? Apesar de pensar na medicina, mas fez psicologia. Como que é uma psicóloga cega, não é? Ter essa percepção ou fechar um diagnóstico ou sugerir, pontuar coisas. Como que isso foi desenvolvido? Porque eu, sinceramente, eu falei com você logo quando cheguei em São Paulo, em 2014, acho que eu falei com você uma vez, aí depois não nos falamos mais, mas isso sempre me impressionou, não é? Eu falei assim, como que é clinicar sendo uma psicóloga que não vê, que não enxerga? Não é? Fala pra gente. Algumas coisas são muito importantes no meu trabalho, né? Uma delas é que, assim, eu sempre busquei o conhecimento, né? Eu sempre busquei estudar muito até hoje, né? Então, assim, durante a faculdade eu já busquei uma formação na logoterapia, que é uma das abordagens que norteiam o meu trabalho. Então, eu fui para congresso sozinha, em Brasília, sem conhecer ninguém, né? Participei de congressos, então eu sempre busquei muito, né? Terminei a faculdade, estava ainda grávida, eu fiz uma outra especialização na USP, depois fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética. Então, assim, buscar a informação de qualidade,
Entendi. né? Eu sempre tive, assim, esse cuidado, né? Eu preciso ser uma profissional com excelência, buscando uma informação de qualidade, né? Então, sempre aquilo que é evidenciado cientificamente, que tem embasamento, eu sempre tive esse interesse, sempre tive essa disposição em aprender. Entendi. Buscar o conhecimento para exercer a profissão com excelência. Sim, e eu digo que assim, né, sempre vendo Deus ali me orientando, né, e me apontando a direção para tudo. E um outro ponto, assim, é que eu também tinha essa preocupação, né, como os pacientes iriam me aceitar. Mas teve uma coisa que foi muito importante no término da faculdade. Eu me lembro que eu atendia no estágio uma paciente, eu tinha uma paciente no estágio, na prática clínica, e na conclusão do estágio, era o último semestre, havia uma orientação, que assim, como é que você vai fazer com esse paciente que você está atendendo? Bom, ou você vai passar esse paciente para um próximo estagiário da clínica, ou se você quiser continuar atendendo, você precisa continuar atendendo esse paciente na condição que a clínica aceita esse paciente, que era um atendimento voluntário, né? E eu conversei com a minha paciente e disse a ela, olha, você tem essas duas possibilidades, eu estou disposta, eu posso continuar atendendo você, respeitando o contrato que a gente já tem hoje na clínica, ou você pode seguir com um outro estagiário. E aí, ao que ela me respondeu, não, eu quero seguir com você, né? Então, assim, como é que eu desenvolvo? E aí abriu essa jornada mesmo, né, de trabalho. Eu nunca divulguei o meu consultório, os meus pacientes todos chegam por indicação de outros pacientes que passaram por mim e que tiveram um resultado. E tem algumas coisas que é difícil, a experiência é muito subjetiva da pessoa cega, né? Mas, assim, eu tenho uma percepção que, por exemplo, vou dar um exemplo para entender. Às vezes eu estou atendendo uma paciente presencial, né? Atendo online também, mas alguns são presenciais. E aí, essa pessoa está ali conversando comigo e eu percebo a posição em que ela está. E aí eu digo assim para ela, fulana, eu acho que você está um pouquinho tensa, você pode encostar no sofá, não precisa ficar sentadinha na ponta da cadeira. E assim, aí você vai dizer, como é que você percebe isso? Então, essa é uma percepção que a pessoa que não enxerga, ela tem uma atenção maior ao som, né? E assim, algumas coisas que às vezes são até difíceis de descrever, mas que são possíveis de serem percebidas. Pô, legal. E o meu contato, né, com o paciente é um contato realmente de uma escuta muito ativa, o tom de voz, a velocidade da fala, né, são outros indicativos que me dão ali referências para compreender, né, o funcionamento emocional. Então, na verdade, Gláucia, é muito interessante isso, né, Gláucia? Isso é uma maravilha, porque no fundo, você enxerga de outra maneira. Exato, né? Isso é lindo, e como que Deus fez tudo isso. Sim. Eu fico imaginando assim, o paciente que ele deve se assustar, né? Ela realmente, ela parou, Gláucia, espera, me explica, o que está acontecendo aqui? Porque às vezes as pessoas têm uma certa dúvida, né? Assim, você está olhando para mim, realmente você não enxerga. Eu tive uma situação muito difícil. Uma vez eu estava no supermercado com a minha filha, na fila preferencial do supermercado. E nesse dia eu tinha esquecido a minha bengala. E a pessoa que estava na fila de trás, atrás de mim na fila, ela começou a discutir com a moça do caixa. O que essa moça está fazendo aqui nessa fila? Ela não tem nada de especial, qual que é o problema dela? Não, moça, ela não enxerga. Não enxerga nada? Como assim não enxerga? Ela tá, isso é teatro, só para ficar na fila. Gente, foi uma situação assim que... Assim, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque às vezes as pessoas, elas ficam um pouco confusas, né? E eu preciso dizer, olha, eu realmente sou cega, eu não enxergo absolutamente nada, né? Não tenho nenhuma percepção visual. Entendi.
Que mensagem você deixaria para as pessoas que hoje lutam com uma baixa autoestima, rejeição? A sua história é realmente uma história de superação, né? Necessidade de aceitação ou falta de identidade. Eu hoje pela manhã gravei um vídeo bem curtinho e para mim hoje, 1º de dezembro de 2025, me parece que vira uma chave na cabeça das pessoas. Muita festa, muita celebração, todo mundo buscando aí as suas resoluções, os seus planos para o ano seguinte e etc. E sinceramente, Glaucia, eu louvo a Deus pela sua vida. A sua história de vida é realmente uma história que inspira. Nós percebemos Deus assim em cada passo conduzindo, desde o momento da gestação, aquela sugestão de aborto pelo profissional, pelo médico, o comportamento do seu pai, não é? Lá o sofrimento dele, a sua postura, a sua mãe apontando Deus. Que conselho, porque tem muita gente que reclama sem razão alguma, não é? E a gente olha, ouvindo você, dizer assim, uau, olha onde a Glaucia chegou por causa da graça de Deus. Uma profissional que buscou o conhecimento com excelência, para exercer a sua profissão com excelência. Então, quando eu escolhi essa temática, assim, olha, o mundo que ela enxerga, é justamente isso, porque você tem uma percepção de mundo que talvez muitas pessoas não tenham. Talvez você tenha uma percepção da vida, ou você a enxergue de maneira muito mais bela, muito mais bonita, e com muito mais profundidade do que as pessoas que enxergam. Que conselho você daria para essas pessoas? Olha, eu acho que o principal, a saída, a resposta é a busca por um relacionamento pessoal com Deus, através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Porque quando a gente experimenta um relacionamento com Deus, a gente recebe um amor incondicional da parte de Deus, um amor que é perfeito, que é completo. Amém. E esse amor é que preenche e que nos ajuda a reorganizar toda a nossa história de vida, a passar uma peneira, um filtro em todo e qualquer ruído. E esse amor vai nos dar segurança, nos dá valor, nos dá a certeza de que nós chegamos aqui, a nossa existência veio por meio dele. Amém. E ele também tem a provisão para nos manter existindo, cuidando de tudo aquilo que a gente não pode controlar, né? Porque algumas coisas, sim, pertencem a nós, mas existem muitas coisas que não estão no nosso controle, e tudo isso a gente só vai ter segurança quando a gente realmente experimentar esse relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus, né, que vai nos suprir com este amor, vai transbordar sobre nós esse amor de tal forma que nós vamos transbordar esse amor para as pessoas à nossa volta, né? E comunicar às pessoas que elas são amadas também por Deus, que elas também são aceitas, que elas também têm valor, né? Então não só nos fortalece, nos regula emocionalmente, como também nos ajuda a transmitir, a compartilhar isso à nossa volta, no nosso entorno com o mundo. Amém. Que bom, que maravilha. E acho que um outro ponto que eu deixaria também é o exercício da gratidão, né? Nós temos uma tendência a olhar para aquilo que falta. Quando nós aprendemos a olhar para aquilo que nós já temos e sermos gratos por aquilo que nós temos, o que falta fica muito pequeno e é resolvido e é enfrentado com coragem, com esperança, com fé, com perseverança. Que coisa linda, hein? Gente, que mensagem inspiradora, encorajadora. É isso mesmo. A gente reclama pela ausência e não é grato
por aquilo que já temos em nossas mãos, não é? O Salmo 139, verso 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Louva a Deus pela sua vida, pela sua história de vida, pela sua coragem, viu? E por ser essa bênção que realmente aponta para o amor de Deus, para a graça de Deus, desde o dia que você foi gerado no útero da sua mãe. Sim. Tá? Eu vou pedir que nós já estamos no encerramento, eu vou fechar aqui com uma oração. Se você quiser deixar as suas redes sociais aqui conosco, para os nossos internautas, por favor, fique à vontade. Se tem mais alguma palavra, você fique à vontade para nos falar. Eu não sou muito boa com redes sociais, mas o meu Instagram é @glauciaueta. E eu encorajo realmente, né? Eu queria deixar essa palavra mesmo de encorajamento, porque o que Deus estabeleceu, me ajudou a conquistar, é para todo mundo, está disponível para qualquer pessoa, né? Então, assim, muito encorajador ver o que Ele fez na minha vida, mas que fique também essa mensagem de que qualquer pessoa pode receber isso, você pode viver isso, porque você foi formado de forma única e especial, de modo assombrosamente maravilhoso, você veio a existir e existe um propósito também para a sua existência. Amém. Amém. Vamos orar e que Deus continue ministrando ao seu coração. Amém. Você que vai assistir, que está assistindo, e você que assistirá esse vídeo, ouvirá essa história, você compartilhe, deixe aqui os seus comentários, quais são as suas percepções também, e o quão inspirado e encorajado você foi por esse testemunho da ação da graça de Deus na vida da Gláucia. Por favor, você pode segui-la e nós vamos fechar aqui com uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento tão especial. Obrigado porque desde o dia que a Gláucia foi gerada no útero da mãe dela, o Senhor a guardou, o Senhor a preservou. E como ela mesma disse que a cura dela seria um testemunho, um milagre como qualquer outro milagre. Mas mantê-la viva, cheia de fé, de perseverança, de esperança, mantê-la como uma profissional que se qualificou, que bateu nas portas, que superou as suas limitações, que foi acolhida, mas que também acolheu, que é amada, mas que também amou. Deus eterno, obrigado pela história de vida dela. Oro para que o Senhor continue abençoando a vida dela, do Nelson, do esposo, da filha, dos netos, em nome de Jesus, Deus. E que o Senhor continue usando a vida da Gláucia, como nós conversamos aqui, que ela possa ter essa percepção de mundo muito mais aguçada e continuar ajudando tantas pessoas a encontrarem os seus caminhos, a ajudar as pessoas a serem curadas e restauradas, a encontrarem as suas identidades, ou identidade no Senhor principalmente. Em nome de Jesus. Gláucia, eu abençoo a sua vida, abençoo o seu coração, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua descendência. Que não falte sobre você a graça do Senhor que tem te acompanhado, que Ele continue derramando sobre você unção, direção, percepção, estratégias, discernimento. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te encha de graça e de amor a cada dia. Amém. Forte abraço. Obrigada pela oportunidade, Pastor Samuel. Prazer. Muito obrigado, Gláucia. Deus te abençoe. Amém.